Bom dia, hoje eu vou fazer um videozinho diferente, porque eu estava estudando sobre um assunto, e aí é engraçado como Deus ele vai colocando mais informação, né? Então quando Ele quer que você aprenda alguma coisa, Ele te bota uma ideia no teu coração, e aí começa a surgir de todos os lados informação, né? Eu não vou falar o que eu acho, eu vou apenas ler o texto. E é um texto que é referente a acho que dois santos da igreja. Então, são pessoas avalizadas pela igreja, são duas pessoas que vão botar o seu testemunho e aí vocês vão ver que coisa interessante. Logicamente, esses textos foram tirados do espanhol, então eu tive que fazer uma tradução, e às vezes a tradução não fica tão boa, né? Mas eu tento ser o mais correto possível. Então vamos lá? Vamos lá. O texto vem sobre São Nilo. São Nilo, ele era do século V. Ele fez uma profecia impressionante para os nossos tempos, não os dele, os nossos tempos. Vamos lá ver, olha o cara. E isso está se cumprindo. Vamos lá. Ele previu o telefone, século V, ok? Lá no ano 400. Ele disse que os homens voarão pelo ar como pássaros. Então ele previu os aviões. Descerão ao fundo do mar como peixes. Então ele previu que teríamos submarinos, né? As visões deles eram coisas muito interessantes. Mas essa tecnologia dará sabedoria depravada e tornará o homem infeliz. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia, não nos dará felicidade, mas nos aprisionará. Isso que ele está dizendo. Porque quando tiverem realizado tudo isso, o engano do anticristo virá. Então, ele está dizendo que é necessário ter toda essa tecnologia para que faça o reino do anticristo. O controle dele, né? Vamos entender. Porque quando eles tiverem realizado tudo isso, o engano do anticristo virá. É fraco essa frase, né? Os homens misturarão ciência com vaidade, de tal forma que se desviarão do caminho certo. Ou seja, a ciência vai ativar ainda mais a vaidade do homem. E vai misturar, a ponto de levar à perdição. A ponto de a pior perdição, a perda da fé. Não, nós temos ciência, não precisamos mais de Deus, entendeu? São Nilo disse que depois do ano de 1900, em meados do século XX, as pessoas se tornarão irreconhecíveis. Então ele está comparando a população daquele tempo com os nossos, né? A aparência das pessoas mudará e será impossível distinguir homens de mulheres. Né? Isso parece que não agrada a Deus aí pelo texto, hein? Não vou falar nada, é o santo que está falando. A mente das pessoas ficará nublada devido a paixões carnais, ou seja, elas pararão de pensar com a cabeça, nubladas, confusas, né? No erro, na confusão, na escuridão. Às vezes tem que falar uns comentáriozinhos para ajudar. As pessoas vão deixar a modéstia e a dissipação reinarão. Ou seja, aquela jeito de modéstia é o jeito de se vestir, né? Não preciso falar mais nada. E a dissipação reinarão, quer dizer, pega um dicionário, certas coisas a gente não pode comentar mais hoje em dia. O amor ao dinheiro se tornará uma grande tristeza que virá ao mundo, pois a felicidade desaparecerá. Ou seja, ele está falando que vai ter abundância de dinheiro, mas que essa abundância de dinheiro não vai levar à felicidade. Isso vai causar em muita gente uma sensação muito ruim. Problemas vão dar probleminhas de cabeça, né? O mal do século, se não me engano, foi falado que é a depressão. Por quê?
Por quê? Porque as pessoas têm muitas coisas, mas não têm nada, mas não são nada. E aí caminham para a escuridão do vazio de cada um. Né? A solução, Jesus Cristo. E será, deixa eu continuar aqui, e será substituído pela discórdia. Luxúria, adultério, não heterossexualidade e o assassinato governarão a sociedade. Parece que essas coisas não são boas, hein? Diz lá o santo, né? Não sou eu, é o santo que está falando. Se não está contente, vai ler lá sobre, né? São Nilo, do século V. Eu acho que ele viveu no Egito, se eu não me engano. Onde eu estava? Diante de tão grande devassidão, serão privadas as graças do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas vão estar no caminho tão errado que o Espírito Santo vai parar. Né? Isso tem a ver também... vamos ler o texto, você vai entender melhor. Diante de tão grande devassidão, serão privados a graça do Espírito Santo. Por quê? Que receberam no batismo e também de remorso. Ou seja, as coisas que as pessoas vão fazer vão literalmente botar o Espírito Santo para fora. Só tem um jeito. Eu sei, mas eu não posso falar. São atos que a gente faz, né? Com o inimigo. Sabe aqueles acordos, né? Isso pelo jeito vai ser em massa. E dentro do povo que era o povo de Deus. Não está nem falando do povo de fora, não. Se não vai ter a graça do batismo agindo dentro da pessoa, batismo só é para quem é batizado só para quem está na igreja católica. Então, presta atenção. Então eles serão cercados por todos os tipos de calamidades. Ou seja, as calamidades vêm porque renegaram a Deus e foram para fazer todo tipo de pecado. Então, as calamidades são um jeito de Deus fazer as pessoas pararem e voltarem atrás. Né? Castigo vem da palavra casto, tornar casto. Tornar casto quer dizer o quê? Tornar puro. As pessoas vão logo para a castidade achando que é problema sexual. Não é tornar puro. Puro de quê? Puro de alma. Puro para Deus. Então Deus manda calamidades como castigos para tornar as pessoas puras. Para quê? Para que elas voltem para Deus. Ok? Tem que entender algumas coisas. Quando as más ações acontecerem, enquanto mais ações acontecerem, mais calamidades cairão sobre o povo. Olha o que eu estava falando. Você vai adernando para o mal e o castigo vai adernando juntinho. A igreja de Cristo sofrerá por falta de sacerdotes. Olha. E pastores espirituais. A gente já vê uma carestia disso, né? Tem muitos seminários vazios. Quando se segue a verdadeira tradição católica, o seminário fica cheio. Como não seguimos muito isso hoje, e quanto mais progressistas são, o que acontece? Seminários vazios. Né? São Nilo. Bispos e padres cristãos serão convertidos em homens vãos. Olha. Ou seja... Bom, vou ler. Não vou ler. Bispos e padres cristãos serão convertidos em homens vãos, sem distinguir completamente o caminho da direita ou da esquerda. Ou seja, não sabem para onde vão. Não vou falar nada. Meu silêncio vão fazer vocês pensarem. Então, a moral e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. Dá uma olhada nos sínodos, nos últimos textos, no que a igreja está ensinando, né? Vê se esse papo do santo está certo. A moral, o que é certo e errado, as tradições, os costumes, o que a gente faz dos cristãos e da igreja mudarão. Os verdadeiros cristãos partirão do mundo para refúgios sagrados. Lembra a história dos refúgios?
Nilo no século V, ok? Não tem nada de novo. Então, o anticristo marcará as pessoas com seu selo. Pessoas vão para o refúgio e o anticristo depois vem marcar com seu selo. Ah, tá. Muitos selados morrerão nas ruas e o coração da maioria será enfraquecido. Vou comentar. Quando Deus viu o tumulto do povo e a ruína da raça humana, encurtará os dias por causa dos poucos que estão sendo salvos. Vou refrisar a palavra pouco. Vou frisar a palavra encurtará o tempo. Pois o inimigo estará levando até os eleitos à tentação. E de repente a espada do castigo aparecerá e matará os seus servos. Então, tem alguma coisa de novo que vocês não sabem? E os seus servos são os servos do mal, tá? Isso aqui é exatamente os 3 dias de trevas. De repente, no final de um dia, eu vou falar isso, ó. Vai começar uma grande tribulação, com 3 dias de escuridão sobre a terra, igual aconteceu no Egito. Vai morrer muita gente. No Egito só foram os primogênitos, mas aqui não, são todos os maus, todos os servos marcados do anticristo, ok? São Nilo, ok? Vou ler mais uma rapidinha também, aproveitar aqui, que não está longo o vídeo. Isto é o que Nossa Senhora disse em Bom Sucesso, a serva de Deus, irmã Marina de Jesus Torres, no Equador, em 1600. 1600, não é ninguém de agora. E disse: eu lhes informo que logo após meados do século XX, ou seja, 1950, as mesmas datas mencionadas por São Nilo no século V, as paixões explodirão e haverá uma corrupção total da moral. O problema é que a gente muitas vezes vai acostumando com isso, não vê que a gente está totalmente corrompido. Essa palavra não sei se eu posso falar. O padre português sempre falava os McDonald's, porque eu não posso falar sobre a maçã, não posso falar. Os McDonald's, né? Essa seita que existe por aí, de amizade entre homens, estará no poder. Ela promulgará leis severas, tornando mais difícil para todos que vivem... tornando mais fácil para todos que vivem em pecado. Eles vão corromper as crianças. Haverá uma destruição da mentalidade de procriação, ou seja, de gerar filhos, né? Por exemplo, hoje em dia é bom não ter filhos. Ou seja, o trabalho está sendo bem feito deles, né? Da modéstia, já falei, nas roupas e no comportamento. Os sacerdotes se tornarão infiéis. Eu não vou comentar. Não todos, óbvio. Sempre tem um resto. Descuidados dos seus deveres, apegados à riqueza e às carreiras. O importante não é isso. Apenas um pequeno número de almas conservará o tesouro da fé e das virtudes. O resto, santo, né? Aqueles destinados à restauração precisarão de uma grande força de vontade, ou seja, aqueles que vão passar por esse problema todo, né? Então, uma grande força de vontade, constância, coragem e confiança em Deus. Chegará um momento em que tudo parecerá perdido. Então, será o feliz começo e a restauração completa. Ou seja, tem muita gente que não entende o processo de Deus. Deus vai até as últimas consequências. Tem uma outra palavra que vai dizer assim: vai parecer que a igreja de Cristo desapareceu da face da terra, mas ela continuará existindo. Os fiéis que ainda existirão, o resto dele que continuará nas catacumbas, né?
E tudo vai parecer totalmente perdido. Quando chegar nesse momento totalmente perdido, que a gente não vai ver mais solução, é aí que Deus agirá. É exatamente no teste mais profundo. E aí virá aqueles 3 dias, né? Onde é que eu estava? Está aqui. Nossa Senhora disse-lhe: isto marcará a grande chegada da minha hora, quando eu, de maneira maravilhosa, eu destronarei o orgulhoso e amaldiçoado Satanás, pisoteando-o sob meus pés, carregando-o e acorrentando-o no abismo infernal. No final, né? Você vê o que Nossa Senhora vai orientando. Você vê isso aqui, foi falado por uma santa no ano de 1600, qual é o nome dela? Pela Irmã Maria de Jesus Torres, no Equador. Essas 2 profecias mostram que já chegamos nos momentos da intervenção divina. Isso aqui é do texto, né? Eu acho que chegamos no momento da vivência dessas palavras, né? Mas quais palavras que Deus está até falando para a gente? É o momento que nós temos que ser, é isso que ele falou aqui, né? Apenas um pequeno número de almas conservará o tesouro da fé. Por isso que eu falo que as pessoas têm que se converter e saber qual é a sua fé. Conservará o tesouro da fé e das virtudes. Aqueles que são destinados à restauração precisarão de uma grande força de vontade. A cabeça tem que estar bem montada para isso. Força de vontade, constância na fé, coragem e confiança em Deus. Queria deixar essa palavra porque eu achei ela um primor. São homens e mulheres santos da igreja que o Senhor falou já em tempos passados, que é para avisar aos homens e às mulheres dos últimos tempos, a gente. Tá bom? Paz e bem.